mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. Apoio Nescafé, QR Code Generator, Texop Brasil, Google Brasil, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, camiseta feita de pet, vista essa ideia, Info Áudio 9, Informa, automação de emissoras, EBR Logic, realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta está conectado, venha você também. Rádio Conectados, a FUNSAI conectada com você. Agora na Rádio Conectados, Resenha FCS. Conectados com o melhor papo sobre o futebol de várzea. Apresentação Lucas Ribeiro. Resenha FCS. Muito bom dia para você que está ouvindo a Rádio Conectados. Está no ar a 53ª edição do Resenha FCS aqui na Rádio Conectados. Estamos com o estúdio cheio hoje. O outro, não, pera aí, Marquinhos, o outro. Esse aí, pera aí, não, calma aí que você vai estourar o fone do menino agora. Isso, conseguiu aí? Tá bom agora? Pode baixar o dele mais um pouquinho que tá alto. Aí, agora vai. Estúdio lotado, hoje estamos recebendo aqui Juninho, treinador do Pioneer, Careca e Ed. O pessoal do Ajax da Vila Rica, o Ed que não manja nada de futebol, que fica atrapalhando o Careca todo final de semana. E o pessoal do Jardim Jaqueline, estamos aqui com o jogador Fábio Faquinha e com o diretor Marcelo, que não me respondeu, que era pra vir semana passada. Né, seu Marcelo? Coisa bonita, né? Não, é rádio, você fala, você não acende. Exatamente. Puxa o microfone mais pra pertinho, pessoal, pode puxar mais perto. Isso aí, bora lá, vamos começar com a tradicional passada na... Vamos acertar aqui a câmera do Facebook. O pessoal do Facebook já tá todo mundo conectado. O Robson já tá por aqui. Muita coisa. Espera aí que eu tô... O Tiguez me manda um áudio de 2 minutos agora que eu tô no ar, Juninho. Eu ouço como? Fala pra mim. Pô, o Tiguez não podia ter dado essa brecha. É parceiro nosso, mas não podia, né, Lucas? Sim, como é que eu vou ouvir o áudio de 2 minutos agora aqui dentro do programa? Mas vamos lá, tradicional passada nos resultados da Copa da Paz 2017, la 10ª edição, né? Vamos pegar aqui a colinha, porque eu não lembro os resultados de cabeça. Aqui, achei. O Dragões do Jardim Bandeirantes fez eu errar meu palpite da semana passada e bateu o Favela do Guacuri por 5-3 nas penalidades, após um empate em 0-0 no tempo normal. O Brasília venceu, já tem, agora eu fiquei em dúvida se foi 5-4 ou 6-5, mas foi alguma coisa assim. Também nos pênaltis, após empate por 1-1. O Jardim Jaqueline, pessoal que tá aqui, venceu o clássico contra o Interpânico, 1-0. E o Pioneer da Vila Guacuri, pra felicidade do Careca e do Ed. Olha lá o Ed, não fala não, Ed? Não precisa falar desse resultado não, Lucas. Pra felicidade do pessoal da Vila Rica, vitória por 3-0 nas penalidades após um empate por 0-0. Deixa eu lembrar agora só de cabeça, antes da gente começar a discutir as partidas da Copa da Paz, sobre as outras 2 partidas que eu acompanhei esse final de semana, pra ficar fresco na memória e a gente poder falar. O Ed... Não, Ed. Ô, Ed, olha, você tá achando que é só eu que ele corneta, hein, Ed? Eu lembrar agora pra eu não esquecer e ficar pelo caminho. Domingo de manhã eu estive em São Bernardo pra acompanhar o Unidos do Morro e Nacional da Vila Vivaldi, segunda rodada da segunda fase da especial de São Bernardo, e eu fui lá conhecer o Morro. O Glauco esteve aqui no programa, fez esse convite pra eu poder ir até lá São Bernardo conhecer o Morro. Eu queria saber, Juninho, pra ter a minha opinião sobre o que todo mundo fala. Muita gente diz muita coisa. Claro. E assim, eu acho bacana esse clima que fica o jogo contra o Morro. Eu achei o Morro muito mais tranquilo do que o pessoal pinta. Eu achei que o pessoal dá uma exagerada quando falam de lá. Eu achei o pessoal tranquilo, não tive nenhum problema, fui super bem recebido pelo Glauco, pela diretoria do Unidos do Morro. O pessoal da Liga de São Bernardo também dá a assistência que a gente precisa. E dentro de campo não teve nada. O que acontece legal do campo pra fora não me compete, coisa claro que eu já aprendi a
aqui em São Paulo e não vou fazer diferente em São Bernardo. Dentro de campo, tudo tranquilo, tudo limpo, mais uma partida como uma outra qualquer. Jogo bom, né, Lucas? O jogo eu não acho um jogo bom, você fala que ele foi um jogo bom, um jogo razoável, melhor do que foi Nacional e Corinthians, bem melhor do que foi Nacional e Corinthians. Mas o que eu gosto é esse clima um pouquinho mais tenso, sabe? De você ficar preocupado que você vai jogar na casa do adversário, da pressão, existe uma pressão. É natural, clima, né? É um clima de futebol que eu gosto. Assim, comparadas às devidas proporções, é o que deve ter acontecido com Jaqueline Interpânico, que é um jogo diferente, é um jogo que durante a semana cria-se uma expectativa, tem a atenção dos dois lados, que tem uma rivalidade. Eu curto pra caramba esse tipo de clima. Eu acho que o futebol é isso. Sem violência, obviamente, não precisa chegar às vias de fatos jamais. Mas esse clima um pouquinho mais tenso, que talvez o pessoal esperava isso domingo, Ed, e acabou não acontecendo, que foi um clima tranquilo, e a gente vai falar isso daqui a pouco, mas era o que o pessoal esperava para Ajax da Vila Rica e Santa Cruz, um dos maiores clássicos da Zona Leste. Então eu curto pra caramba esse tipo de clima. Eu acho que o futebol tem que ser assim, principalmente nos jogos decisivos. Eu acho que os jogos decisivos na várzea, principalmente em São Paulo, eu vejo muito amistoso. Tá meio que se tornando comum demais. É como se fosse mais uma partida, como se fosse mais um jogo. E não é um jogo decisivo, é um jogo de mata-mata, é um jogo que talvez deveria inflamar um pouquinho mais, esquentar um pouquinho mais do que realmente esquenta. Lembrando que jamais com violência, sempre aquele negócio só um pouquinho mais quente. De bola rolando, Juninho, a equipe do Nacional da Vivaldi foi melhor. Foi melhor do que o time do Unidos do Morro. E eu tava conversando com o Glauco, eu senti o Unidos do Morro um pouquinho nervoso e com dificuldades na saída de bola. O Glauco negou, falou que não, a equipe não sentiu, que atuou como vinha atuando no restante do campeonato. Como eu não acompanhei de perto, eu cheguei agora, primeiro jogo que eu vejo do Morro, eu não vou fazer juízo de valor. Achei o Morro com um pouquinho de dificuldade, principalmente na saída de bola. O jogo foi muito travado porque as duas equipes entraram com a proposta de 3 volantes. E sobre a proposta de 3 volantes, ontem eu tive uma visão diferente sobre o esquema de 3 volantes. Eu não gosto. Definitivamente eu não gosto. E aí eu tive uma outra visão. A partir do momento que um time joga com 3 volantes, eu descobri que eles não estão interessados em jogar bem, ou jogar bonito, ou jogar fisicamente. Jogar com 3 volantes é visar o resultado, é visar o campeonato. O Vila Vivaldi, Nacional da Vila Vivaldi, pelo que eu conversei com o treinador Rodrigo, que eu conversei com o Rafão, conversei com o Celso, conversei com o pessoal, joga com 3 volantes o campeonato inteiro. O campeonato inteiro vem jogando com 3 volantes. Então se a partir do momento que o campeonato inteiro você está jogando 3 volantes, é o estilo da equipe jogar e você propôs uma maneira para você ser campeão. Você não tá preocupado se vai jogar bem ou se você vai golear ou não vai. O rendimento não é o principal. Porque eu acho que quando você joga com 3 volantes, você sofre muito ofensivamente. Foi o que eu falei do São Carlos aqui semana passada. Eu não gosto do São Carlos com 3 volantes. Quando tirou um volante, colocou o meia contra o Vila Isabel, que conseguiu jogar um pouquinho mais, sofreu menos, deu mais condições dos atacantes resolverem a partida. Portanto que fez um baita segundo tempo e venceu a equipe do Vila Isabel por 3-0. O Nacional da Vila Vivaldi ontem teve no Romário, que não jogou contra o Corinthians, o melhor jogador, fez o primeiro gol, já aos 37 do segundo tempo. E depois o Nacional ampliou aos 43 do segundo tempo numa falha da zaga do Unidos do Morro. O Roberto Santos, né? Roberto Santos fez 2-0. O que tem que ser exaltado, a entrega do Morro, a luta do Morro, jogando dentro de casa, correu bastante. Quando o jogo tava 2-0, a arbitragem não deu um pênalti claríssimo pro Unidos do Morro. Um cruzamento da direita, o Colelo subiu com o braço aberto, a bola pegou no braço, o Bandeirinha marcou a infração, mas deu fora da área, e tava dentro, e dá pra ver nitidamente na câmera que tava dentro. Então o único erro da arbitragem, uma arbitragem muito boa do Bísio, né? Bísio que apitou Série A, Flamengo e Chapecoense no meio de semana, foi lá em São Bernardo,
fez uma bela arbitragem, dá pra falar absolutamente nada da arbitragem do Bizio, só esse pênalti não dado, que nem foi ele que marcou, foi o assistente que marcou, e o assistente deveria ter visto que foi dentro da área, por mais que o jogador tenha posado fora da área. Pulou dentro, posou fora, mas foi pênalti. Agora fica Nacional classificado, porque lá o critério de desempate é a melhor campanha, pelo que me falaram. E o Nacional tem a segunda melhor campanha geral, só perde pro DR. Então tá classificado com 4 pontos. O Corinthians com 4 pontos, já que venceu o Jurubeba por 3-0, joga pelo empate. E o Unidos do Morro precisa vencer para poder avançar de fase. O jogo deve acontecer no próximo domingo, não sei ainda o horário, não sei ainda o local, mas muito provavelmente que eu esteja lá para acompanhar de perto essa grande partida que vai ser Corinthians e Unidos do Morro. Jogo muito bom. Só pra encerrar, o pessoal do Unidos do Morro eu acho que não vai concordar muito, mas eu quero destacar aqui a ousadia do Glauco, o Juninho, que abriu mão dos 3 volantes na segunda metade do segundo tempo, colocou 3 atacantes, tirou o Ronaldinho, colocou o Miranda, que tem um passe melhor, não tem tanto o drible do Ronaldinho, mas tem um passe melhor, e tentou resolver a classificação jogando dentro de casa. Ele não quis empatar o jogo, que pra mim é o correto, por isso que eu tô aqui enaltecendo. Quis resolver a parada dentro de casa, pra ir contra o Corinthians mais tranquilo, que é campo neutro, e você não sabe o que pode acontecer no jogo desse, e o time do Corinthians é muito bom. Então tava jogando dentro de casa, tinha a pressão por jogar dentro de casa, tentou fazer o resultado dentro de casa, e eu acho que isso tem que ser enaltecido, que poucos treinadores fazem isso atualmente. Muita gente prefere a segurança, se tiver que ir pros pênaltis, nós vamos pros pênaltis, se tiver que empatar, vai empatar pra ir pros pênaltis, que nos pênaltis todo mundo se resolve, se decide. O treinador não assume a bronca por fazer alguma mudança e não dá certo, que foi o que aconteceu no caso do Glauco ontem. Ele arriscou tentar e ganhar, acabou né? tomando 2 gols. Mas eu achei bacana essa atitude do Glauco. Ed, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem? Eu cheguei atrasado, né, por causa de São Bernardo, e até chegar lá no Cruzeirinho do Maringá, eu cheguei com uns 5 minutos de jogo, pouco antes do gol do Santa Cruz. Eu sei que era o time B do Ajax, não era o time principal, era um time de bastante moleque, bastante garotada. E pelo fato de ser garotada, eu falei isso com você ontem, eu achei que eles foram bem, porque eles pegaram um time do Santa Cruz montado, um time experiente, de muito macaco velho, e isso pra mim pesa muito, ainda mais num campo. O pessoal fala em 3 mil pessoas. Eu não sei se chegava a ter 3 mil pessoas no Cruzeirinho do Maringá. O que eu sei é que não cabia nenhuma agulha naquele campo. Tá? Verdade, se você tirasse o lotado. pé do chão, você não colocava o pé no chão de novo, porque aquilo lá tava estrumbando de gente. Num campo lotado igual esse, eu acho que a experiência conta demais. Demais pra você não se abalar. Você diz que o seu goleiro tava sentindo a gente ficou sabendo na volta que seu goleiro tava sentindo a pressão do jogo durante a semana. Garotinho novo. Então pra mim isso faz toda a diferença. Por isso que eu acho que o Ajax não foi mal. O Ajax jogou dentro do que poderia apresentar por ser um time de garotos. E o time do Santa Cruz, que é bom time, que tem um camisa 10 muito bom, que tem um camisa 9 muito bom, que tem o outro atacante que foi campeão com o Moleque Travesco, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Então é um time mais rodado, que ia, pra mim, ia se sobressair. O Caça-Rato é o 9, o outro 11 eu não sei quem é. E aí, o 2-0, pra mim, justo. Santa Cruz mais organizado, menos pressionado durante toda a partida. Poderia até ter feito mais, se quisesse, se tivesse colocado a bola no chão e tivesse apertado um pouquinho mais, poderia ter ampliado esse placar. Caiu muito de rendimento no segundo tempo, primeiro tempo todinho do Santa Cruz, segundo tempo o Ajax conseguiu equilibrar o jogo ali. Não conseguiu criar muitas jogadas. Tem um lance também, quando tá 1-0, tava 1-0, aquela bola que não entrou lá, que bateu, rebateu, sobrou, o goleiro tirou. Sim, tava 1-0 e logo na sequência eles fizeram o segundo gol. Então, se aquela bola entra, o jogo talvez tivesse mudado, porque o Santa Cruz tinha caído de rendimento, o banco do Santa Cruz tava preocupado com isso, pela queda de rendimento que tinha havido no segundo tempo, que o Ajax conseguiu equilibrar a partida, mas eu achei justo. O que você vê do jogo, o que você viu da final, da bela final de ontem lá da Copa do Cruzeirinho? Eu vi um belo jogo, né, Lucas? Todo mundo de fora falando que ia ter confusão, isso e aquilo.
E não foi nada disso, foi uma festa bonita. E dentro de campo, no primeiro tempo, meu time não jogou bola, né? Aí no segundo tempo nós tentamos acertar, aí não conseguimos fazer o gol pra buscar o resultado. E no contra-ataque eles acharam o segundo gol e mataram a partida. Foi bem isso. Vamos ver aqui os comentários. O Marquinhos tá falando que eu perdi as calorias que eu ganhei no sábado. Ô, Juninho, pra poder ir pra São Bernardo domingo de manhã, eu tive que dormir na casa do Marquinhos, lateral, pra poder ir pro jogo com o Baraúna. Você perdeu a família? O que aconteceu, querido? Não, eu não sei mais o que eu faço. E a Laura, você viu ela? Não vi a Laura. Vi a Laura só no final do domingo. Cheguei em casa 8 horas da noite do domingo. Juninho, ontem ele chegou lá no Cruzeirinho com a cara de gol contra, a língua no chão, coitado, mano. O que aconteceu? O Ed, ele falou pra mim que queria ver um clássico, Santa Cruz e Ajax. Eu falei, você pode ir lá que você vai gostar. Fala. Ele ficou com medo de dormir na casa do Marquinhos. Ele falou assim, vou dormir aqui não, mano. Ei, gordinho, hein? O Ed lá do Bem Bolados lá errou o palpite, já que ele apostava na equipe do Jatem contra o Brasília, ele errou o palpite dele. O Guilherme Litoral manda um bom dia a todos e acha que o São Carlos leva a Copa da Paz 2017. Tá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, os confrontos das quartas. O Fernando Jacaré manda bom dia, o Marcos Novaes manda bom dia e parabeniza o nosso trabalho, obrigado Marcos. O Everton manda um abraço a todos. O Anderson manda um bom dia, que gostaria de parabenizar o Barcelona do Alto do Riviera pelo título de campeão da Copa Vila Gilda de Veteranos. É um baita time esse aí, eu já joguei quando eu era molequinho, com 15 anos de idade, eu já joguei um jogo pelo Barcelona, faz tempo isso. Você o quê, Lucas? Eu já joguei. Eu vou te joguei. falar, Jesus, viu, você Ed? era a bola, né? Nada, Ed, você não pode falar nada que você também tá uma bolinha de gude. Você Não, eu engordou engordei, pra mas caramba. chegando em você vai faltar muito ainda, viu, Mas filho? eu já fui igual o Juninho, por incrível que pareça. Faz tempo, né, gordinho? O Glauco tá ouvindo, vamos ver se o Glauco vai comentar alguma coisa. O Glauco tá ouvindo a gente. A Jerusa aqui do lado mandou uma mensagem. O Ariosvaldo mais uma vez conectados. O Wagner do Águia Negra do Jardim Eliana tá conectado também. O Glauco manda bom dia e agradece a minha presença no jogo. Tamo junto, Glauco. O Marcos Ludo tá falando que o camisa 11 é o Du. Então o nome do atacante, o camisa 11 de Santa Cruz é Du. Paulo Ramos manda um salve pra comunidade do Jardim Jaqueline. O Naldinho do PSA tá conectado também. O Branco tá mandando um bom dia, Lucas. Um ótimo programa. Valeu. E o Raimundo também tá conectado. Agora vamos lá, vamos seguir pra parte boa do programa. Quando a gente for começar a falar... o Williams. Professor. Ai. O Williams manda um abraço pro Ed. E fala que o Ed fica pedindo cartão pra todo mundo, por isso que levou o cartão do Williams pra casa no final do jogo. É verdade isso daí, Ed? Nossa, William, como você é traíra, mano. Você falou que ia me dar o bagulho, eu peguei. E você fala que eu que tô pedindo. Te dei mal moral, mano. Aí chegou uma outra coisa aqui. Olha só, Ed. Me chegou uma outra... Só eu, mano. Uma outra informação chegou aqui, ó. Polêmica. O Ajax em 8 horas foi eliminado da Leões, da Copa da Paz e da Copa do Cruzeirinho. Quem tá falando essas coisas aí, Não né? importa quem tá falando. Acabou meu fim de semana. Dá uma moral pra nós aí. Você tá aqui, você quer mais moral que isso? Eu não posso mudar resultado. Eu não entro dentro de campo pra jogar. Falando nisso, quanto foi o resultado da Leões lá? Eu não sei, só falaram que perderam o jogo, que o outro time ganhou o jogo. Então eu não faço a menor ideia de quanto foi o jogo. Já tava ruim com 2 derrotas. Você me dá mais essa, piorou meu dia. Bora lá. Confrontos das quartas de final, vamos ver se eu lembro de cabeça. O Palmeirinha enfrenta o Dragões do Jardim Bandeirantes. O Pioneer enfrenta o São Carlos. O IDM enfrenta o Jardim Jaqueline, certo, Marcelo? É isso. E sobrou... Quem sobrou? Quem sobrou? Sobrou o Currião pra enfrentar o Brasília. Isso aí. Então, Brasília e Currião, Pioneer de São Carlos, Jardim Jaqueline e IDM, Palmeirinha e Dragões do Jardim Bandeirantes.
dados os confrontos, demos aquela pincelada em São Bernardo, demos aquela pincelada na final do Cruzeirinho do Maringá. Aliás, tem que mandar os parabéns para a equipe do Santa Cruz de Ernenciá. O bonde do terror que apareceu em peso lá, a torcida em peso. Clube grande. Quer falar alguma coisa, Ed? Eu quero parabenizar meus atletas também, principalmente o Fernando, que machucado deu o seu melhor em campo ontem, e agradecer a todos lá de sábado e domingo também pelo empenho com a camisa do Ajax aí. O jogo foi 1-0 pro Winner. E o que o Ed já destacou, e a gente também já tinha falado anteriormente, que não teve confusão, sabe? Um jogo com 3 mil pessoas, rivalidade, sem confusão, Isso é muito legal, né, é Lucas? bacana, é bacana. Tá mostrando que realmente os tempos estão diferentes por aqui. Vamos começar a falar das partidas de sábado da Copa da Paz. Deixa eu ver, como tem 2 pessoas aqui, vocês vão resenhar bastante. Vamos começar com o pessoal do Jardim Jaqueline, que fez o jogo mais aguardado pela minha pessoa. Primeiramente, eu quero agradecer vocês por terem ganhado o jogo e feito eu acertar meu palpite. Tá? Eu gosto quando eu acerto meu palpite. O pessoal do Pânico, eu falei que ia ficar bravo comigo, tinha uns torcedores que falaram assim: Lucas, acabar o jogo, a gente ganhar, eu vou em cima de você. Eu falei, calma, gente, pra que tanto ódio no coração, esse rancor todo? Eu falei pra você, cara, é que ele é só polêmico. Nunca vi igual. Como ele gosta, cara. Pelo amor de Deus. Marcelo, antes da gente falar do jogo propriamente dito, eu quero saber da semana que antecedeu o clássico. Foi uma semana ou 2 semanas de expectativa? Acho que foram 2. Exatamente. Inclusive, Lucas, a não vinda no programa na semana anterior, eu peço desculpas aqui ao vivo, foi justamente para não alimentar polêmica antes de um clássico da granditude que representou esse jogo entre o Esporte Clube Jardim Jaqueline e o Interpânico. Mas polêmica eu jamais faria polêmica. Você acha, Juninho? Claro que eu acho. O Marcelo tá certo. Qualquer palavra mal colocada, qualquer situação poderia gerar uma bola de neve para um jogo que a gente sabia que ia ser decidido através de detalhes, como foi. E a semana foi tensa, mas ela foi muito trabalhada por todos os diretores, todos os jogadores, todo mundo em alto nível de concentração durante a semana, antes do jogo. E o jogo foi decidido dentro de campo, o respeito entre os atletas foi muito grande e dentro e fora de campo também. Tá? Não houve nenhum incidente extra-campo. E isso foi muito importante, porque existia uma expectativa de ambas as partes que poderia ocorrer algum incidente. Então eu valorizei muito que o jogo foi decidido dentro de campo. Mas eu sei que... Eu imagino que você deve ter tido Você tem algum amigo que torce pro Interpânico? Amigo mesmo? Não. Então não teve provocação de ambos os lados. Ô Fábio, e pros jogadores, como é que foi essa semana que antecedeu? Teve muita pressão da diretoria, muita cobrança, não pode perder. Teve aquela... Qual que foi a resenha entre os jogadores da semana que antecedeu o jogo? Sabemos da dificuldade do jogo, né? Que clássico, devido à rivalidade que tem entre Jardim Jaqueline e Interpânico. E estávamos focados, né? Para ganhar o jogo. E temos um objetivo que é conseguir o título. E para ser campeões, temos que conseguir a vitória, né? E eles seriam um adversário da gente. E apesar da rivalidade, teríamos que passar por eles para conseguir o objetivo que é o título. E o jogador, nós estamos todos focados, sim. Que queremos conseguir esse título que é importante para nós, ficamos na história do Jardim Jaqueline e para os diretores e a comunidade. Marcelo, se eu não me engano, se não me falha a memória, o último Jardim Jaqueline Interpânico aconteceu na própria Copa da Paz no ano de 2014 e também nas oitavas de final, correto? Exatamente. Vitória do Interpânico por 1-0 com jogador a menos. Gol de falta, um gol de bola parada, o jogo foi muito disputado e eles levaram a melhor. Pra te deixar bem claro, Lucas, este jogo do último dia 24, no sábado, foi a 7ª partida entre Interpânico e Esporte Clube Jardim Jaqueline. E a 7ª partida nós superamos o Interpânico. Então, pra você ver a rivalidade, a grandeza que foi, que em 7 jogos nós temos uma vitória a mais. Então, por aí dá pra se ver que se tornou o maior clássico do Butantã hoje. Pelo fato de ter sido eliminado e da forma que foi, com um jogador a mais, com gol de bola parada, tinha um clima de revanche entre o Jaqueline, entre a equipe do Jaqueline para essa partida contra o Interpânico de sábado?
era um divisor de águas essa partida. A gente colocou como uma meta superar o Interpânico nesse jogo. Se organizamos, a diretoria de maneira integral se dedicou para essa partida e veio um resultado positivo. Então, era mais que uma partida de um jogo de campeonato. Para nós significava muito mais que isso. E eu vi um número maior de torcedores do Jardim Jaqueline. Eu não sei se eu vou falar besteira não, mas eu acho que eu não lembro de tantos torcedores do Jaqueline num jogo da equipe nesses últimos tempos, nesse período que eu tô na várzea de 2014 pra cá. Ainda mais acompanhando a Copa da Paz de perto desde 2015. Eu não lembro de tanta gente do Jaqueline no campo. Eu tô falando besteira ou tô certo? Não, é verdade. Lucas, esse jogo, nesses 15 dias que antecederam, vou repetir novamente, a diretoria se mobilizou e se empenhou em levar o melhor time, levar o maior número de torcedores. E eu até sou sincero em falar pra você que nós ganhamos esse jogo também fora de campo. Na organização, na dedicação, que foi de todas as pessoas envolvidas. O Beto do Interpânico também tá ouvindo a gente. Um abraço pro Beto. E ele pipocou, né? Falou que só vinha aqui se ganhasse, Juninho, pra zoar com a minha cara, porque eu tinha palpitado a favor do Jaqueline. Ô, careca, dá uma olhada no Lucas, ele é tão polêmico, Marcelo. Ele falou assim pra mim: eu quero ver se você tem coragem de ir lá segunda-feira no programa com o seu time jogando o que você tá jogando. Eu falei, beleza. É brincadeira, Marcelo? É complicado. Futebol às vezes é decidido no detalhe. Isso, Marcelo, mas você dá uma olhada se ele gosta de polêmica. Nada, pô, eu só falo a verdade, nada mais que a verdade, extremamente a verdade. Marcelo, você fala que vocês se empenharam bastante em levar o melhor time, mobilizar a comunidade. Fala pra mim sobre esse processo de montagem de elenco pra essa Copa da Paz. E eu acho que isso vai resvalar na Copa do Busão. Antes da Copa do Busão, como você ficou... Ele ficou chateado comigo, Marcelo, que eu chamava o Jaqueline de zebra. Porque o Jaqueline não vinha bem das pernas nas últimas Copas. Caiu num grupo complicado e eu achava que o Jaqueline não passaria na Copa do Busão. Acabou classificando, acho que caiu nas quartas. Nas quartas de final pro Unidos do Maristel. E aí... Nos pênaltis. Bom time, né, Marcelo? Não, porque a gente não é zebra, que não é zebra. Então eu quero entender qual o momento que o Jaqueline pensou que deveria reformular a equipe, que não vinham tendo bons resultados. Como que passou a montagem desse time, essa virada para conseguir já uma boa campanha na Copa do Busão. Já é uma boa campanha na Copa da Paz, que ficar entre os 8 da Copa da Paz para mim já é muito válido. Pioneer nunca conseguiu algo melhor que isso, né, Juninho? Consegue até as quartas. Que perdeu pro Bate Fácil no ano passado. Isso, e parece que pro Gangster um ano antes, né? Alguma coisa assim. Isso. Lucas, tudo que nós fizemos na Copa do Busão, que foi uma Copa onde nós tínhamos condições de ter chegado mais adiante, ela deixou um legado. E o legado foi os jogadores que nos ajudaram na Copa do Busão terem vindo para disputa da Copa da Paz. Então houve uma continuidade no trabalho que iniciou na Copa do Busão. A mentalidade para a Copa da Paz de 2017 foi uma decisão até difícil, até por uma parte de resistência minha, mas na vinda do treinador, o Marquinhos. O Marquinhos veio e em cima da vinda dele ele trouxe alguns jogadores que até nós não tínhamos contato diretamente e amadurecemos muito no sentido de blindar o treinador para que ele pudesse desenvolver o trabalho, já que era para trazer ele, então vamos deixar ele trabalhar. E ele trouxe a experiência, a estrela de ganhar alguns títulos. É sincero isso que eu tô falando. Agora com os resultados fica até mais fácil comentar isso. Mas talvez a grande virtude do time estar chegando bem na Copa da Paz esse ano, talvez tenha sido a vinda do treinador. O treinador veio e nós, que somos diretores do time, muitas vezes nós somos torcedores e a gente age pela emoção. No caso de você trazer um treinador ímpar, ele toma decisões de maneira mais tranquila, às vezes mais serena. E então eu acho que a grande virtude nesse momento foi a vinda do treinador, o Marquinhos, que é um cara que tem aí uma bagagem aí, vem de alguns títulos de Copa Kaiser, Copa Abifarma, e a gente trouxe ele para exatamente isso que está acontecendo. A vinda dele foi para esse resultado. Só que não foi uma coisa assim muito fácil, não foi uma decisão muito tranquila. Bacana.
Fábio, você já tava jogando na Copa do Busão ou você chegou agora pra jogar a Copa da Paz? Não, cheguei agora pra jogar a Copa da Paz. Falando um pouquinho sobre sua trajetória aí, você quase acertou com o Cádiz pra jogar a Copa Paulista, né? A gente tava falando lá fora, disputou o último campeonato potiguar pelo Açul. Tem passagem pelo... O América é do Rio Grande do Norte, né? Não, de Recife. América de Recife. O América de Recife e também pelo Náutico. Fala um pouquinho sobre essa sua trajetória aí, as dificuldades que você enfrentou no mundo do futebol. Se tem muita diferença entre a várzea de São Paulo e o profissional do Nordeste. É uma experiência nova, né? Que no caso lá em Recife, no lugar onde eu moro, tem campeonato de várzea. Mas no caso, em termos dos campos, é tudo de barro. E aqui no caso, aqui no estado de São Paulo, os campos é grama sintética, mas a dificuldade no meu caso não acho nenhuma não, porque jogar bola o cara que sabe joga em qualquer lugar. Pera aí, antes de você continuar, Juninho Careca, eu tava comentando isso com os jogadores de São Bernardo, porque vai todo mundo no Paraisópolis e reclama que o campo é pequeno. Aí foram jogar no campo do Nacional da Vila Vivaldi, que é gramado natural, tentar proporções oficiais. Reclamaram que o campo era grande. Então eu não sei mais o que jogador quer. Se na terra é ruim, no sintético o campo é pequeno, no gramado natural o campo é grande. Sempre tem um problema pros caras de hoje, é impressionante. É assim, Lucas, o jogador de futebol, eu não tenho muito hábito de passar a mão na cabeça de jogador, não. Eu sou jogador, mas não tenho muito hábito de passar a mão na cabeça de jogador, não. Se você for ficar abraçando tudo que o cara fala, nada tá bom pra ele, né, Careca? É verdade. Nada tá bom. Agora, o Foguinha resumiu bem aqui, cara. O cara que joga tem dificuldade. Eu acho que o campo, assim... a única coisa que eu questiono um pouco é quando o campo é muito pequeno, porque o jogo fica mais truncado, mas... Se o campo for ali, tem que ser no pequeno, vai no pequeno, tem que ser na terra, vai na terra. Eu acho, né? Não adianta a gente ficar arrumando muita desculpa, não, senão é complicado, viu, cara? Lucas, eu também, né? Eu penso da mesma maneira que ele. Eu acho que tá na hora das pessoas pararem com esse negócio e ficar arrumando pretexto pra tudo, entendeu? Porque o futebol hoje é dinâmico, cara. Você vê os profissionais, eles também reclamam. Se vai no frio, reclama. Se vai na neve, reclama. Se vai na chuva, reclama. Se vai no sol, reclama, entendeu? E hoje na várzea também tá assim, entendeu? Mas na hora de reclamar pra pegar um dinheirinho, pra pegar essas coisas, ninguém reclama, né? Ninguém reclama pra pegar envelope, essas coisas, entendeu? Então eu acho que tá na hora desses jogadores parar com essas frescurinhas, entendeu, meu? O campo é ruim pra um, é ruim pra outro, é bom pra um, é bom pra outro, entendeu? Até fazendo um comentário em cima de uma reportagem que esse tempo passou na Gazeta, que algumas pessoas lá questionaram sobre a várzea que tá acabando por causa dos campos sintéticos. Pelo contrário, cara. Pelo contrário, eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu acho que a visibilidade hoje melhorou pra caramba, você tá entendendo? O trabalho de nós como treinadores e de jogadores atletas melhorou 100%, até 200%, cara. Porque hoje, na verdade, você seleciona, cara. É a mesma coisa que você vai numa banca de frutas, você vai selecionar as frutas. E hoje jogadores bons vão permanecer. Aqueles que não têm qualidade vão ficar pra trás, cara, entendeu? E não adianta os caras ficar com resenha daqui e de lá, eu acho que não funciona, não. Então esse papo é que eu tô com o Juninho também, pai. Não, o que é? Não, filho, o campo é ruim pra um, é pra todos, entendeu? Os caras chora demais, reclama demais. Eu só acho mesmo agora essa parte dos campos pequenos, entendeu? Porque de repente a gente tem mudado algumas finais, né? Você disputa algumas Copas e depois as finais cai lá na Arena Nacional. Então quem tá acostumado a jogar um campo pequeno, quando pega aquele tamanho de campo grande, aí sofre. Essa parte sim, eu acho que eles podem até estar questionando, reclamando. Mas através de piso, sai pra lá, cara que sabe jogar, sai pra lá, Lucas. Tem cara que jogou descalço em qualquer lugar, arrancou o tampão do dedo, mano, entendeu? Não, Ed, você não viu jogar, não posso falar não, entendeu, Ed? Mas tá entendendo? Não é, Lucas? Agora os caras reclamam demais, tu tá maluco? Lucas, o meu questionamento aos campos de grama sintética hoje é quanto, principalmente no nosso país, que a gente tem as 4 estações durante, às vezes, o mesmo final de semana. Eu diria em São Paulo, ultimamente, no mesmo dia. Então, é você jogar um jogo num domingo, meio-dia, num campo de grama sintética. Eu acho que isso tem que ser revisto nos campeonatos, dificulta para os dois times, dificulta, mas às vezes a temperatura que é absorvida pelo campo de grama sintética, aquelas borrachinhas que a gente já conhece, acaba interferindo na qualidade do jogo, principalmente na saúde dos atletas, porque ali tá um pai de família, tá um jogador que na segunda-feira provavelmente vai ali também trabalhar, e eu já presenciei situações muito desagradáveis nos campos de grama sintética nesses horários.
Então é uma crítica construtiva que eu coloco aos organizadores de Copa, de estarem revendo determinadas situações em determinados horários. Porque a saúde é o que nós aqui, todos que estamos participando do programa, somos motivadores do esporte. E o esporte é saúde. Agora, colocar um cara para jogar dentro de um campo a 39, 40 graus é muito complicado. Isso daí eu concordo com o Marcelo, mas eu não vejo muita solução, né? Porque a partir do momento que você tem que rolar os campeonatos e essa demasia de partidas, eu acho que não vai ser viável, até porque não tem tantos campos assim disponíveis para você poder fragmentar mais o campeonato. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de Copa Garanhão, que são 64 equipes em São Paulo. Em São Paulo não, desculpa, na Zona Sul. 160 ao todo na cidade. Você tem o campo, tem seus compromissos. Geralmente tem quem tem os chamados mensalistas, que tem os horários de manhã, que geralmente são os veteranos. Aí vai sobrar o quê? Do horário do almoço em diante. Aí se você pega um jogo de domingo, sábado nem acontece muito, porque sábado geralmente começa a partir das 2 horas da tarde, é a média. Se no domingo você começa a marcar os jogos para 2h30 da tarde, várias equipes não gostam de jogar nesses horários. 2h30 o pessoal já chia. Imagina quando você marcar um jogo para as 4 horas, porque você não vai fazer um jogo único de campeonato num campo. Você faz no mínimo 2, então seria um às 2h30 e um às 4. Então eu não vejo não tem muito para onde correr. Eu concordo com o Marcelo que é um problema. É um problema porque eu do lado de fora sofro. O tênis, eu tô parado e o meu tênis tá fervendo e o sol a cabeça tá rachando, mas essa daí eu entendo, você entende do seu lado, mas eu não vejo muita solução para isso não. Eu acho que inclusive até a própria arbitragem sofre muito. Tá? Eu incluí no meu material de jogo, nessas últimas Copas aí, protetor solar. O jogador tem que estar saindo do vestiário já todo protegido. Imagine também uma arbitragem que às vezes não vai para apitar um jogo. Ele faz 2, 3 jogos na mesma rodada, o trio. Então eu acho que cabe a eles também, como autoridades dentro do campo, na condução de um jogo, medir esse tipo de situação. Porque senão a gente vai ter que começar a ter ambulância do SAMU na beira do campo. E a tendência é rever algumas coisas, entendeu, Lucas? Inclusive também, eu comentei aqui com os colegas antes do jogo, seria da durabilidade do tempo de jogo. Às vezes você, alternando horários, você pode ter um jogo, como já é em alguns regionais aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, mais de 35 minutos de jogo. Porque se você for analisar, são 35 minutos para as equipes, mas de bola rolando aí não chega nem a 20 minutos. Então eu acho que a gente se prepara aí durante 15 dias, 2 semanas para uma partida decisiva e o jogo às vezes ali não tem, você não consegue colocar em prática o que o treinador está tentando colocar porque o jogo não consegue se desenrolar e às vezes é por causa do tempo de jogo. Então são críticas construtivas para próximas Copas, aí a gente está vendo que o futebol amador de São Paulo aí, ele é um semi-profissional, tá? Alguns campeonatos profissionais aí de outros estados não tem um programa como esse que a gente está participando hoje, então você vê a grandeza do futebol amador da cidade de São Paulo. Isso é engraçado, Marcelo, levantar essa polêmica, porque isso me leva a um outro comentário que eu ia fazer sobre São Bernardo e acabei esquecendo. São Bernardo são 45 por 45, são 90 minutos de jogo. E o ritmo de São Bernardo é muito diferente do ritmo de São Paulo. É um jogo um pouquinho mais arrastado, os atletas se poupam um pouquinho mais, então fica um jogo mais cadenciado, é um jogo menos intenso. E é uma coisa que eu vendo São Bernardo com 45, é uma coisa que não me agradou muito. Não é aquele jogo que é disputado palmo a palmo, intenso o tempo todo. Porque o tempo é maior lá, O tempo é maior, entendeu? São 20 minutos a mais então pro atleta correr. Então eles dosam muito mais a corrida. A gente trabalha mais em cima disso. E fica um jogo diferente, fica um jogo bem diferente. Um jogo que eu não tô acostumado a assistir. Eu achei um jogo lento. Não é a mesma coisa, porque eu vou pegar como referência a Copa da Paz, porque eu faço Copa da Paz no sábado e domingo eu tô lá em São Bernardo nessas 2 últimas semanas. Então é um jogo muito diferente da Copa da Paz, muito diferente. Os campos lá são maiores que os da Copa da Paz, os 2 que eu fiz, tanto o Nacional quanto o Campo do Morro, me parecem maiores. E por isso os atletas dosam um pouquinho mais. Então na Copa da Paz não acontece de você pegar uma bola e você ter tempo de dominar, olhar, ver o que vai fazer, principalmente no campo defensivo, que acontece muito em São Bernardo. No Paraisópolis não, Paraisópolis é pau o tempo todo, pau o tempo todo. A intensidade é maior, né?
intensidade é muito maior, muito porque o maior, campo é porque você- reduzido, Exato, então é pau o é tempo verdade. todo. É uma arena. É verdade Eu mesmo. que eu digo, eu tô num sofrimento nessa Copa da Paz 2 anos aí, ô Marcelo. E é assim, é bem diferente. A dinâmica de jogo é bem diferente. Eu me atentei a isso ontem. Porque quando o primeiro jogo Nacional e Corinthians, eu sabia que ia ser bem diferente pelas dimensões do campo. Tende a ser um jogo mais lento. A grama natural, né, Lucas, que muda o jogo. E ontem, que é terra e é menorzinho, é menor do que o Nacional, mas é maior do que o Paraisópolis, teve essa mesma... Vou colocar como tendência, de um jogo mais cadenciado, num jogo menos intenso. Mas, Lucas, pensando em São Bernardo, nisso que você colocou, talvez lá eles tenham também alternado em número de substituições por ter mais tempo de jogo. Eu acredito que acho que são 5. Se eu não me engano, são 5. Eu não vi muito mais que isso também. de alteração, não. Eu acredito que sejam 5. É 5, né? Eu não vou poder falar com Eu não certeza. tenho muita certeza. Deixa eu mas dar uma acredito que passada é por cinco. aqui no Facebook, vamos ver. O Naldinho do PSA manda um salve pra nossa comunidade Parque Santo Antônio. O Marcelo Novaes manda um salve pra várzea do Jardim Conquista. Um salve pro pessoal do Botafogo do Jaçanã. O Everton tá aí na escuta. O pessoal do Meninos Tabuão, Leandro. O Regis, seu auxiliar, Juninho, também tá Um ouvindo abraço, o programa. Regis. Gente boa. O Eduardo tá falando de Jardim Jaqueline. O Leandro Fernandes. Nossa, ó, Rio de Janeiro também tá ouvindo. O pessoal da Várzea de São Paulo. Olha lá, Juninho, estamos interestaduais já. Estamos crescendo. Estamos Não crescendo. é careca, não é não, Marcelo? Tamo aí. Nossa, tem um aqui, ó. É. Cuiabá está antenado também. O pessoal de Cuiabá, antenado. O Ajax ganhou um torcedor do Centro-Oeste. Tamo junto, Lobão da Leste. Parabéns, gente. É isso aí. Tá, ó, Ed, ó, vou começar a cobrar royalties, viu? Qualquer mercadoria que vocês venderem para fora do estado, por favor, quero a minha comissão. 10% vai pra você, Lucas. Ô, Lucas, só ressaltando uma pergunta que você colocou sobre a rivalidade entre Jaqueline, o Esporte Clube Jardim Jaqueline e o Interpânico, é que essa rivalidade fez com que as duas equipes crescessem muito, tá? Tanto em investimentos como em mentalidade. Hoje são duas equipes que representam muito bem o Butantã. E eu comentei isso depois do jogo com o responsável pela equipe do Interpânico, que essa rivalidade é uma rivalidade que ela só não pode se extrapolar extra-campo. Mas dentro do campo ela fez muito bem para as duas equipes. Inclusive, para nós em particular, ela trouxe algo mais para a Copa da Paz. Quando nós entramos na Copa da Paz, era assim, vamos disputar a Copa da Paz, vamos fazer a melhor Copa da Paz de todos os anos. Mas quando saiu o confronto contra o Interpânico, gerou algo mais. E a gente pretende tirar dessa partida contra o Interpânico o melhor do que a gente obteve e chegar mais adiante aí na Copa. O Ataíde tá falando que é verdade, que o jogo aqui no ABC é mais cadenciado. O Reinaldo também tá ouvindo a gente. O Celso Xeradia do Moleque Travesso da Vila Guarani tá conectado. Ô Celso, manda pra mim lá os resultados da Copa da Amizade pra gente falar aqui. E o Ari Osvaldo Lucas manda um salve pra família 100% Humildade da cidade Tiradentes. Então um abraço aí pro pessoal da família 100% Humildade da cidade Tiradentes. Ô Fábio, tem mais alguma coisa que você quer destacar entre essa passagem? Várzea profissional, dificuldades, curiosidades? Dificuldade de futebol profissional todo mundo passa, né? Quem é que não passou? Quem diga, né, Fábio? Inclusive, como eu vim para conhecer a rapaziada do Jardim Jaqueline, é até engraçado. Eu tinha acabado de chegar na equipe do CAT, que é o Taboão da Serra. Aí eu tinha ido almoçar. Aí na volta do almoço eu conheci um rapaz do Uber, eu conversando com outro jogador. Aí a gente trocando a ideia, eu conheci um rapaz que inclusive é de lá de Jardim Jaqueline, que o nome dele é Stefano. Aí me fez o convite para jogar na equipe do Jardim Jaqueline. Aí eu fui e abracei a causa, né? Conheci a rapaziada lá, fui pro jogo e graças a Deus estamos juntos, tá dando tudo certo. Que temos o objetivo, para mim também, que não é fácil, sou de Recife, estar aqui longe de casa, né? Estou tratando para mim como se fosse também uma competição profissional, porque estou aqui e minha família está lá, né? Todo mundo lá e na expectativa também de conseguir esse título que é importante para a comunidade e o Clube Jardim Jaqueline. O tempo tá voando, já são... Em especial também, Lucas, rapidão, eu queria agradecer a Barione,
ao Robson, ao Batavo, ao Flávio e ao Tiguez pela oportunidade e tamo junto. É isso aí. O tempo tá voando, já são 10h48 da manhã. Acho que vamos usar mais essa parte pra falar. Vamos falar da partida agora, pra gente poder discutir bastante a partida, que tem que falar ainda de Pioneer e Ajax. Rapidinho, antes da gente falar de Jaqueline, o Favela do Guacuri foi melhor do que o Dragões do Jardim Bandeirantes numa reedição da partida da primeira fase, quando o Dragões do Jardim Bandeirantes venceu o Favela, e agora eu não vou saber se foi por 2-0. Eu acho que foi por 2-0. O Dragões fez uma partida ruim. O Favela teve a oportunidade de matar o jogo no primeiro tempo, teve oportunidades que não concluíram. O Thiago perdeu um gol que não dá pra perder, o gol que ele perdeu no primeiro tempo. No segundo tempo ele acabou saindo e entrou o rapaz no lugar dele que perdeu um gol pior do que o dele. Assim, escandaloso a chance, na cara do goleiro. Sozinho, dominou, escolheu o canto, bateu, a bola saiu raspando a trave esquerda. E aí na hora de ir pros pênaltis, o Dubala acabou perdendo a penalidade. O Dragões do Jardim Bandeirantes venceu 5-3. E eu quero repetir que o time do Dragões do Jardim Bandeirantes é bom. Perdeu do 9 de julho quando não merecia ter perdido. E foi lá e classificou no grupo difícil, que tinha Favela do Guacuri e 9 de julho como os favoritos. O Dragões do Jardim Bandeirantes, que foi campeão da Copa do Represa Nova no ano passado, fez uma campanha. Agora eu não vou saber se caiu na primeira fase ou na segunda fase da Pioneer. Mas enfim, é uma equipe que vem chamando a atenção pelos resultados que vem tendo aí nos últimos meses. Outra partida que o pessoal não tá aqui foi entre Jatem e Brasília. E o Brasília precisou que a água batesse na bunda para poder acordar na competição, né? Não vinha jogando bem. A equipe do Jatem bem estruturada. Fez 1-0 com 5 minutos do segundo tempo. E aí o Brasília acordou. O Brasília, que não vinha jogando bem até então, acordou. Colocou mais um atacante, fez 3 atacantes, foi pra cima da equipe do Jatem, conseguiu um empate. Acho que o gol foi do Rodrigo, se eu não me engano, Juninho. Uma bola cruzada na área, o Vitinho ajeitou pro meio, o Rodrigo chegou complementando na segunda trave. Eu tinha acabado de chegar no campo, eu tava trocando uma ideia com o Brasa, aí eu só vi o gol, o pessoal falando que tinha sido o gol do Brasília. Eu acho que foi do Rodrigo, se eu não me engano. Eu vi o gol, mas eu não sei de quem foi, mas eu vi o gol. E a expressão também que ele colocou o Max, né? Abriu mais o time, tava um pouco exato, foi isso, né? Colocou 3 e foi pra cima. Exatamente. O Max perdeu um gol feito depois, também, um gol feito. Nós chegamos cedo pra assistir esses jogos lá. E aí, o Brasília do segundo tempo, depois que tomou 1-0 do Jatem, é o Brasília que eu esperava que jogasse daquele jeito a Copa da Paz inteiro. Mas o Brasília, eles vêm sempre assim. Na Copa do Busão do Vila Isabel, eles também jogaram uma partida decisiva contra o Bate Fácil, lá do Iancuié. Eles tinham não demonstrado um grande futebol até aquele momento e depois daquele momento foram campeão. Então não vamos se enganar aí que é verdade, o Brasília tem uma trajetória aí de conquista nos últimos campeonatos aí, tá todo mundo atento com eles, viu? Eles perderam a estreia na Copa do Busão, eles venceram o segundo jogo na Bacia das Almas, porque fizeram 2-0, tomaram 2-1 e tiveram um pênalti contra, que o Fernando acabou defendendo, que aí eles conseguiram o resultado positivo e foram decidir a vaga contra o Bate Fácil, que aí foi um placar mais elástico. Eu não vou lembrar, acho que foi 5-2, se eu não me engano. Foi alguma coisa assim. Mas enfim, aí o Brasília acordou. Se o Brasília continuar jogando o futebol que eu espero dele, que é esse segundo tempo pós-gol do Jatem, o Brasília fica forte aí pra disputa do título. Não fica capengando igual vinha na Copa da Paz, que é a mesma coisa do São Carlos, que vinha capengando, a primeira fase ruim, um primeiro tempo razoável contra o Vila Isabel, e assim um segundo tempo muito bom. Eu falei do Favela, do Dragões de Bandeirantes, estamos falando do Jatem. A equipe do Jatem muito bem estruturada. É assim, tinha Natan, que jogou contra... Lembra do Natan, que fez aquele gol em vocês ano passado, Ed? O gol do 3-2 do Tutu? Lembro. Tem como esquecer aquele gol, não. Ele gosta, né, Ed? Ele gosta, eu falo pra vocês. O sobrenome dele é Corneta. Como diz o pessoal que vem aqui, a rádio deveria ser Conectados, né? Uma corneta que soa. Ô, Ed, acho que 15 dias atrás, cara, veio o França aqui. Ó, juntou o França, o William, o Ivan,
Quem mais tá? O Lameira. O Lameira e o Wendel. Eu ouvi isso. Careca, Marcelo, só por misericórdia. Pai. Deus me livre. Juninho, Panela, minha orelha- aquele é um caldeirão. Minha orelha tava queimando aquele dia. Mas o Marcelo, Careca, o Ed, se os caras... Eu sou treinador dos caras, os caras estavam me cornetando no rádio, na rádio. Entendeu? Eu nunca vi isso. E ele só agitando. O Lucas é o maior traíra da Várzea, filho. É o- Ele não- nada, o Ajax pode fazer a melhor campanha que ele vai cornetar. Nunca vi um cara, não sei o que ele tem contra o Ajax, velho. Mentira que, ó, ano passado, quando eu falei que vocês estavam jogando o melhor futebol da Copa da Paz, vocês vão lá e caem nas oitavas. Por isso que nós caímos, porque você falou bem. Agora é engraçado, quando eu só falo mal, o pessoal reclama que eu só falo mal. Quando eu vou a favor, o pessoal reclama que eu fui a favor. É igual o palpite, daqui a pouco vai chegar a hora dos palpites e é o seguinte, o jogo do Pioneer, eu tenho certeza que eu vou errar. Porque todas as vezes que eu fui contra o São Carlos ganhou. Quando eu fui a favor do São Carlos perdeu. Então eu não vou acertar o resultado do Pioneer. Ô, Lucas, só um segundinho aqui antes que eu esqueça. Trouxe uma camisa aí, ó, pro Careca e pro Ed. Se o Ed ficar com ciúmes, eu dou uma pra ele depois, Careca. Certo. Os mais velhos, né, Ed? Os mais velhos. Obrigado, irmão. Eu também tá aqui uma camisa do Ajax, pra gente não esquecer, né, filho? Isso é clube grande, hein? Todos são grandes, cara. Obrigado, cara. Guarda com carinho. Obrigado, você merece. de coração mesmo, cara. Obrigado. E também, Lucas, trouxe uma pro Marcelo. Eu Marcelão. agradeço, levar lá pra comunidade, vai ficar. O trabalho de gestão aí dessas duas equipes aí engrandece muito a Várzea. Nós tivemos no sábado lá uma partida entre Pioneer e Ajax, que são dois times campeões de Kaiser, de Copa do Brasil. Então, pra ver a grandeza do que é a Copa da Paz. E o Esporte Clube Jardim Jaqueline participa pelo 7º ano da Copa da Paz e nós fizemos parte desse crescimento. E estamos confiantes para que podemos chegar bem longe nessa Copa aí, bem longe no sentido de conquistar o melhor resultado. Obrigado pela camisa aí. Marcelão, obrigado, tá, cara? Prazer. Valeu, isso é uma singela homenagem aí do Pioneer ao Careca, ao Marcelo, clubes grandes aí que só vem engrandecer a competição aí, cara. Eu também quero só agradecer o Lucas, entendeu? O Júnior, a gente só sempre se encontrando contra, né? Trabalhando. Verdade, mas, por incrível que pareça, cara, sábado foi o dia que nós tivemos mais tempo no jogo, mas tivemos mais tempo de conversar, né, Júnior? É verdade. Do que em outras épocas. Engraçado, mesmo jogando contra lá, e o sábado foi o dia que mais nós conversamos, né? E coincidência, né? Você tinha feito o convite pra gente vir, né? Não sabia se dava pra gente vir, aquilo que eu te expliquei que tinha pra gente fazer uma cirurgia pequenininha, mas nada grave. E aí eu falei, eu vou esperar pra gente anunciar em cima, conseguir marcar pra amanhã, né, pra gente passar no médico. E hoje eu falei, então vamos lá pra gente prestigiar e junto hoje aqui. Cara, amor de pessoa, gente boa pra caramba, entendeu, cara? Um respeito, humildade, entendeu? Eu já admirava o trabalho dele, certo, cara? Porque a gente tá começando praticamente um pouco na várzea, né? E tem pessoas que já tá um pouco já rodadas, Lucas. Então a gente vai admirando as pessoas, entendeu? E só pra lembrar também, um abraço pro Robson também, que é do Brasília, cara. É um treinador que, eu vou te falar pra você, a gente é muito amigo, faz um ótimo trabalho, um cara vencedor pra caramba, entendeu? E dá os parabéns pro nosso amigo aqui, cara, pela contratação, pelo Marcelo, entendeu? Pela contratação de treinador, cara. Porque hoje a gente vê na várzea aí, as pessoas acham que treinador é só pra distribuir camisa, essas coisas, e mudou essa estratégia, cara. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, entendeu? Da diretoria. E o respeito, né, cara? Tá maluco, o cara. respeito. Você vê o Marcelo falando que é. respeita o treinador, deixa o cara à vontade. Isso é muito importante. Olha, mas não foi muito fácil não, hein? Não, Marcelo, mas divergências. Marcelo, mas o caminho, mas o caminho, cara, é esse aí. Assim, porque isso tá virando uma profissão. Tá falando pra você aqui um cara que, graças a Deus, eu tive a felicidade só de trabalhar em clube grande. Então é legal quando você chega num clube que nem o Marquinhos, que é meu amigo, é um cara campeão, chega e você fala, Marquinhos, aqui é assim, assim, assado. Ele fala, mas você vai deixar eu trabalhar? Vou. Então, Marcelo, você tá de parabéns, cara. Você, certo, Careca, tá no caminho certo. Porque, que nem ele falou agora, sempre que nós trabalhar em time grande. O Lucas me conhece trabalhando em qual time, Lucas? Sempre time pequeno, não é verdade? Eu trabalhei em vários times pequenos, assim, não vou expressão, não menosprezando, entendeu? Claro, os menos conhecidos. Eu conheci o Careca no Coroa. Isso, depois Carrão.
bate fácil. Isso, mas primeiro o carrão, depois bate fácil. Do bate fácil em diante que a gente vai trabalhando nos clubes grandes. Então eu sei o que é dificuldade, na verdade, você entendeu? E ainda mais pra trabalhar na várzea. Claro. E o Lucas sabe um pouco da minha história. Eu vim do profissional, entendeu? Eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Argentina. E é muito complicado você trabalhar na várzea, você tá entendendo? Então, e o que acontece? Então, pra você colocar um trabalho, as pessoas acham que na várzea hoje é só dar camisa, essas coisas. Não, existe E um trabalho de futebol não é fora. pastel, né, careca? Não, é exatamente, né, entendeu? Marcelo? Olha, Demora muita coisa. Então é difícil a gente fazer um trabalho desse. Então hoje, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar num clube grande que nem esse, aí você tá entendendo, ô Lucas, é muito legal, é gratificante pra caracas, cara. Eu fico muito alegre com isso Só aí. aproveitar o gancho, então eu vou falar que a gente ia fazer a música de intervalo, eu não vou fazer pra gente perder tempo, que nós estamos falando bastante, daqui a pouco não dá tempo de falar dos jogos. Dentro desse respeito com o treinador, eu vou ler uma mensagem que eu recebi agora do Ivan, que acho que oficialmente ele é vice-presidente do Pioneer, certo? O presidente é o Nonô, o presidente é o Sérgio e o Ivan é o vice-presidente. O Ivan é o chefe, amigo. Que é o que cuida mais do... Eu ia falar Bom dia, agora, que é o que chefe. cuida do time. Ali se jogar uma rede, fi, pesca tudo, só tem traíra. Ô Marcelo, o Ivan, o Nonô, ele tá falando do Sérgio, é só os que mandam, hein, careca? É só os que É o mandam. cara que assina o cheque e rasga no outro dia, cara. É, amigo. Lá no Ajax eu não respeito o treinador não, filho. É o que eu falo e já era. Se ele não respeitar, ele cai. Ok, mesmo, esse Ed é uma traíra, Ele- dentro de campo, vou te falar pra O você. Ed Lucas. hoje tá impossível. Mano, eu vou te falar pra você, o baixinho chato do caramba, esse cara, mano. Não paga o pau pra ninguém não. O cara trabalhou no profissional, foi pros Estados Unidos, não aprendeu nada, filho. Oxi. Mas qual foi a mensagem do Ivan, Lucas? Aí, O Lucas gosta, Marcelo, olha lá, é polêmica, ele gosta. Olha lá, careca, Se ele gosta. tá rindo porque tem sacanagem É ali. lógico, cara. não tem, o Ivan fez uma mensagem bonita, ia ficar mó pro legal essa... Sei, antes do sei, Ed sei, interromper sei. aqui, ó, ele fala assim, ó. Bom dia, Lucas. Quero primeiramente dar os parabéns pelo belo trabalho que você faz na parte de esportes da nossa várzea. Manda um abraço para todos que estão com vocês e principalmente para o amigo técnico Juninho. Ele sabe o quanto todos da diretoria têm um carinho e respeito por ele. Ele fala que agora ele fala que tá trabalhando, deu uma escapadinha para deixar esse recado. Fiquem com Deus, todos vocês. Obrigado e boa semana a todos da rádio e convidados. É isso aí, Ivan. Olha que bacana. Esse é o Chora chefe. não, Marcos. Chora não, Juninho. Chora não, Garantido o almoço e Juninho. jantar, hein, cara, Imagina, pelo jeito. isso aí é, O não. almoço e a janta garantida aí de uma semana aí, pelo Se jeito. eu não classificar sábado, eu tô morto no domingo. Não é não? O Marcelo é assim que funciona, não é, careca? O quê? Trabalho no Pioneer de gestão. Trabalho garantido até É o 2000 e... É o chicote estralando aí, hein, cara. Ai, ai, ai. O careca resumiu o sábado pra mim. Sábado é o jogo do criador com a criatura. Você analisa o que sobrou pra mim. Sábado, se não fosse aquele problema com São Carlos, eu queria ver os bastidores mais agitados ainda. Os bastidores já tá, eu tô chegando em casa 1h da manhã, o telefone tocando, o cueca Porque frouxa. teve. Os dois foram parceiros em 2014 na Kaiser, fizeram uma junção. O que fala, Ed? Não lembra dessa data não, mano. O que? 2014? Por quê? Só porque vocês Não. querem na primeira fase? Também, mas tô falando pro Juninho, mas é em 2015, eu que confundi as datas. Ah, tá, 2015, quando ele tomou 5 do. Não do lembra São disso Carlos? não, deixa, continua falando de agora. Só que a Pioneer o ano passado ele não lembra, né? A liga, ele não lembra quem deu. Eu peguei o troféu, falei assim pra ele, patrão, tá aqui, ó. Eu perdi uma final pra você, mas a outra tá aqui, ó. A dívida tá paga. O patrão até chorou ano passado quando foi campeão. Chorou uns 3 dias, ô Ed, seguido. Tem que comprar uma fábrica de lenço. Apareceu até no vídeo. Ele não ficou. Pode aparecer no vídeo, pode fazer aparecer. qualquer coisa aquele dia. Ele tava. Ele não gosta de aparecer em nada. Nada. Aquele dia, meu Deus do céu, só via ele no vídeo. Agora, espera aí. Deixa eu falar aqui, aproveitar que eu tenho aqui os resultados das quartas de final da Copa da Amizade que tá acontecendo lá no Moleque Travesso da Vila Guarani. O Pão Caseiro venceu o Mickey por 3x1, Jardim Regina venceu o Anhanguera por 1x0, Esquina do Samba 3x1 no Galícia e o Criciúma foi derrotado por 2x1 pelo Moleque Travesso. As semifinais acontecem no dia 1º de julho. Jardim Regina, Esquina do Samba, Pão Caseiro e Moleque Travesso. O Francisco, que tá direto lá na Copa da Paz, manda um salve pra família Palmeirinha. Falando que tem Cats versus Suzano Sub-11. Bacana. A equipe do Interpânico manda parabéns às duas equipes, de verdade. Interpânico versus Jaqueline, grande clássicos, até o próximo jogo. Desculpa aí, Lucas, de não poder ter aparecido, é que eu sou pânico de verdade. Até dizer essa derrota dura um pouco, até dizer a derrota demora um pouco. O Marcelo...
deve estar... O Marcelo deve estar alguma coisa. Saiu aqui a palavra sacerdote, então deve ter sido o corretor que deve ter corrigido alguma coisa. O Marcelo também deve saber o que é isso. Também o que é isso. Forte abraço. Também deve saber. Era pra saber e saiu o sacerdote. Então o Marcelo também deve saber o que é isso. Perdeu um Pânico e Jaqueline. Você entende ele, Marcelo? Eu entendo, mas quem tem mais agora tem 4 e nós estamos na frente aí no momento no Butantã. E depois ele fala pra não fazer polêmica, né? Não, você tá vendo como as coisas são. É rivalidade, né, Marcelo? Essa é boa. Futebol é coisa séria, Lucas. Vamos lá, passamos já passamos pelos 2 jogos que não aconteceram. Já falamos de tudo que tinha pra falar. Agora vamos falar de bola rolando. Beleza? Bola rolando. Pânico e Jaqueline. O Jaqueline entra. O Jaqueline é a única equipe na Copa da Paz que joga num esquema diferente dos outros. O Jaqueline é o único que joga com uma linha de 3 zagueiros, joga com 5 jogadores no meio de campo e 2 atacantes. E isso quebrou o Interpânico ontem. Além do Interpânico ter entrado visivelmente abalado por conta do jogo, você olhava no semblante dos jogadores do Interpânico e você via que eles estavam sentindo a partida. Com 5 minutos isso já era visível. O esquema diferente do Jaqueline quebrou o Interpânico. Porque como fazia uma linha de 3 e você tinha 5 jogadores no meio, o Interpânico não sabia como marcar a saída de bola. Porque quando você tem 3 e 2, você não tem sobra na zaga, careca. Você não tem a sobra na zaga. Então, pra acertar lá atrás, você tem que recuar um do meio pra acertar lá atrás e deixar a sobra. Se você tirar um do meio pra colocar lá atrás, você tem que tirar um do ataque pra recompor o meio, porque já tem 5 jogadores. 5 contra 4 já deixava a vantagem de um jogador. Então ficava uma linha de 3 para um atacante do Interpânico jogar, e eles ficavam fazendo essa troca de passes entre eles. O Interpânico saía pra marcar e sobrava o jogador no meio, então o Jaqueline conseguia sair jogando toda vez por conta disso. Qual que foi o principal erro do Interpânico pra mim? Não ter colocado 3 atacantes. O Jaqueline tá jogando com 3 zagueiros, põe 3 atacantes lá, você mata a sobra deles e se vira pro Jaqueline se organizar em campo. Esse foi o principal. Eu acho que o Beto podia ter feito isso, podia ter feito essa leitura e ter feito isso, talvez não no primeiro tempo, talvez no segundo. Aí você encurrala o Jaqueline e você dificulta, você tira eles da zona de conforto do que jogar. O Pânico não soube fazer isso. E qual que foi o outro erro? O Pânico saiu com 3 volantes e o Zóio de meia. O Zóio joga muita bola, mas o Zóio tem 38, 40 anos. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta. Pra ele jogar, ele tem que ser o cara que pensa e o resto tem que correr. Ele não pode ser o cara que tem que pensar em correr pra ser o desafogo. E isso acabou matando a articulação do Interpânico. Então o Jaqueline foi muito melhor durante a partida. Muito melhor. E faltou essa leitura do Interpânico pra conseguir fazer o Jaqueline, porque o Marquinho tem aquele costume de sempre colocar um atacante aberto pela ponta fazendo a ala. É uma marca registrada dele. E ele fez isso ontem de novo. Foi o camisa... Quem que era o camisa 11, Marcelo? Camisa 11 é o Danilo. Um dos melhores em campo. Porque não tinha muita obrigação defensiva e bola e ataque o tempo todo e dentro o tempo todo. E sempre livre porque sobrava um jogador no meio. Ele sempre aberto na lateral com espaço pra jogar. E o Pânico não soube anular isso, não soube quebrar esse sistema de jogo do Jardim Jaqueline, que pra mim foi a maior virtude. O placar de 1-0 foi justo, embora pudesse ter sido 2-0, que teve algum chute no travessão na segunda etapa, ia ser um golaço. Foi o camisa 8 ou camisa 5? É o Wagner, número 8. Número 8, que acertou uma paulada no meio da rua, ia fazer um golaço, a bola pegou no travessão e saindo. Mas eu achei justo o placar e o Pânico faltou isso. Faltou uma leitura melhor de jogo e faltou um pouquinho mais de confiança, sabe? Você entrou, você viu um time abalado, não sei se era pelo clima, se era pelo jogo, ou que sei lá o que aconteceu durante a semana, não tem ninguém aqui pra explicar, mas você sentiu um time abalado. Foi essa conversa que ficou entre ali quem tava assistindo a partida. O que você viu lá, Fábio, Marcelo? Qual que é a visão de vocês sobre o jogo? Olha, o jogo foi um jogo muito disputado, você fez muito bem a leitura, tudo que você falou realmente foi o que a gente viu. Eu acho que o placar poderia ter sido um pouco mais dilatado, porém, eu acho que o nervosismo que durante toda a trajetória da semana influenciou um pouco também alguns jogadores. Então, alguns jogadores demoraram para se soltar dentro de campo.
E eu acho que foi justo o resultado. Eu acredito que a equipe do Interpânico aceita de maneira tranquila o resultado que ocorreu. Tá? Não foi nenhum placar assim duvidoso. E eu fiz questão de entrar dentro de campo, parabenizar a equipe WD que fez a arbitragem, porque não tem como ninguém, nem nós, nem eles, justificarmos nada devido à arbitragem desse jogo. Bacana. Fábio, tem alguma coisa pra falar sobre o jogo? Não, sim, não. Tá bom. Tem nada a falar. O Pânico tá falando aqui que a conta tá errada, que agora tá 3-3. Olha, se ele quiser eu passar ao vivo aqui as vitórias, vai ficar até meio chato, né? E o Lucas gosta de polêmica, Marcelo? Imagina. Hein, careca, você gosta? Imagina, né? Não vem colocar essa na minha conta não, que eu nem perguntei sobre isso, viu? Eu tinha nem que ler isso aí. Ele não vai ler isso aí, cara. Então, o careca, ele não gosta. Quase não gosta de polêmica. O Guilherme Peron manda um abraço pro Cabeça aí. Quem é o Cabeça? É o Ed. Ai. O Souza Rodrigues, parabéns ao programa. A Várzea Paulista, show de bola. Marcos Novaes, programa nível profissa. Parabéns, obrigado, Marcelo. Eu estudei pra isso. Ai, bom saber que eu consegui chegar lá, Júnior. Ai, Marcelo, não fica dando moral, Marcelo. Aí, o Robson, vamos ver o que o Robson falou? Bom dia, manda um abraço pro Careca e parabéns pro Juninho pela classificação. Obrigado. No Pioneer e parabéns pro Jaqueline. Pessoal, gente boa. Foi isso aí que o Robson deixou. Marcos Veuzói, o homem pra cadenciar o jogo, a inteligência dele é discutível. Sim, foi o que a gente falou. Ele é o cara pra poder... Ele tem que pensar e o pessoal tem que correr. Ele não aguenta mais correr, ele não pode fazer os dois. Ele fala isso pra mim, Lucas, eu não aguento mais, papai, mas o pessoal continua chamando, a gente vem. Mas a qualidade dele é indiscutível mesmo, mas ele não tem mais perna pra jogar. Roseli Francisco, meu filho. Tá. O Careca representando a Leste na Várzea. Falando sobre o jogo do Interpânico, vamos passar uma régua e fechar a participação do Interpânico e Jaqueline. Vamos pro grande jogo das oitavas, o mais aguardado quando saíram os confrontos. Quer falar o que, Marcelo? Que o Jaqueline ganhou do Interpânico no... Ele vai continuar. Não, o que é certo, nós estamos ao vivo, né? Nós ganhamos pela seletiva da Copa Kaiser no campo do Caju, ganhamos pelos Jogos da Cidade no campo do Colorado, ganhamos pelos Jogos da Cidade no campo do BNH e ganhamos na Copa da Paz. Agora, se ele acha que não tem um quarto jogo, aí ele me explica aí. Tá bom, vai lá, vai encerrar. Polêmicas encerradas. Esse jogo é algo a mais. Futebol é mais que um jogo, né, Marcelo? Sem dúvida. Ainda mais hoje na Várzea, os investimentos estão muito altos, são empresas, né, mano? Eu volto a falar, a gestão do Sérgio, do Pior, ele vê como uma empresa, então a gente respeita, né? Ele fala pra jogador, Marcelo, careca, essa é boa. Ele não entra no vestiário, mas ele entra pra trocar uma ideia, eles falam que jogador, quando vai jogar no Pioneer, joga numa marca. É o que você falou. É a gestão empresarial. Ele falou, é uma marca. Isso é verdade. Não é só um clube, entendeu? E é exatamente o que o Marcelo falou. Vamos lá, vamos falar de Pioneer e Ajax da Vila Rica. Juninho, falei pra todo mundo, falo no ar e vou falar aqui. Já falei pra você, vou falar no ar pra ninguém falar que eu pipoco. Não tem problema. O Pioneer não jogou nada ofensivamente. Nada. Seu sistema ofensivo não funcionou. Vocês tiveram a bola do jogo, que foi a cabeçada do Misa. Do Nil. Foi do Nil? Do Nil no final da partida, uma cabeçada no travessão, que poderia ter dado a classificação pro Pioneer. Qual que é a minha leitura de jogo? O Pioneer me lembra muito o Corinthians do Campeonato Paulista. É uma equipe que sabe sofrer. É uma equipe muito segura defensivamente, mas é uma equipe que ofensivamente não funciona. O tanto que nós vamos pro terceiro jogo que o Pioneer não vence na Copa da Paz. Deixa eu ver. Não fez gols nessa partida. Marcou gols no último jogo da primeira fase? Foi 0x0 e o segundo foi 2x2, né? E o segundo jogo foi 2x2, né? O primeiro jogo 2x0, 2x2, então são 2 jogos sem marcar na Copa da Paz. Então é um time que... E ontem você entrou com um time bastante modificado, que entrou o Hans na lateral direita, entrou o Fabinho no meio e jogou o Godoy. Que eu falava pra você que o Godoy tinha que jogar nesse time, finalmente o Godoy entrou nesse time. E todo mundo de fora babando no camisa 10 do Pioneer.
Todo mundo. Todo mundo babando camisa 10 Pior. Finalmente você colocou o cara pra jogar. E entrou o Gui também porque você perdeu o Matheus. O Renatinho tava no banco? O Renatinho estava no banco. O Renatinho saiu no banco. Então você modificou bastante a equipe do Pioneer. Na frente tava jogando o Thiaguinho, que também era outra mudança, que não vinha jogando por causa de uns compromissos. Eu sei que ele teve viagem nesse meio. Ele foi pra África e tinha um compromisso com o Ferroviário de Bragança. E o Faf, que já vinha jogando, depois saiu saiu o Thiaguinho machucado logo no começo, entrou o camisa 14, que é bom jogador, eu gostei dele. Tava no Água Santa na Série A2 também esse ano. Gostei dele. E aí você jogou com o Ivan, você recuou o Ivan pra segundo volante, jogou com... Guilherme e o Godoy. O Guilherme e o Godoy, quem que era o do meio? Fabinho. O Fabinho tava de volante, isso, queria lembrar isso. E por que o Fabinho saiu da lateral pro meio? O Renan eu sei que tava machucado, porque ele foi jogar domingo no Nacional e também saiu no primeiro tempo porque tava sentindo a posterior. Por que o Fabinho no meio de campo? E por que o Pioneer se defende muito bem e no campo de ataque o Pioneer não funciona? Lucas, é assim, nós vínhamos de 2 resultados ruins, né? De 2 empates. O empate de 2-2, o time ainda criou alguma coisa e... Fizemos os gols, mas o que não é normal, tomamos 2 gols, né? Aí viemos do empate de 0-0 jogando muito mal. Então, eu tive 15 dias aí, fiz uma reflexão, porque assim, nesse momento, ou você faz alguma coisa pra mudar, certo, Careca? É verdade. Claro. Ou você vai ficar pelo caminho. E Ajax e Pioneer é um jogo... que na maioria das vezes você vai ter uma bola para fazer o gol. Então, o que eu fiz? Eu fiz algumas marcações individuais. Eu não gosto muito de fazer, eu acho que futebol, a marcação por setor é melhor, mas como você não tem tempo de treinar o jogador, então... Bateram no Ronaldinho. Vai o básico. Calma. Então, rapaz, o que acontece? Aí foi na individual. O esquema era o seguinte... O Fabinho na individual contra o Ronaldo, o Ivan na individual contra o Pocotó e o Guilherme já tinha jogado com o Fernando em 2 times comigo. Falando isso, mandar um abraço pro Fernando aí. Um dos melhores, se não foi o melhor, um dos melhores jogadores. Não vou falar que é o melhor, porque ele perdeu o pênalti. Né? Então, mas um dos melhores em campo no sábado. Porque eu sabia que o Fernando ia armar o jogo. Eu falei até no vestiário, o Fernando tem uma qualidade muito, muito difícil em jogador de futebol. O Fernando não precisa virar o corpo para jogar futebol. O Fernando, a bola vem na perna esquerda, ele consegue jogar, ele não vira o corpo. Então, eu pedi pro Guilherme tirar esse chute, que já jogou com ele muito tempo, certo, cara? O Guilherme, falei, tira o chute de meia distância dele. Eu falei, e vai na individual. E pedi pro Misael fazer a marcação no Júlio, no Pitucho individual. Por quê? O Misael, além de ser muito técnico, ele é muito rápido, cara. Tanto é que o Pitucho depois perdeu um pouquinho a linha, mas voltou no normal, que o Júlio é um cara sensacional. Porque é difícil jogar contra o Misael, porque ele tem muita técnica e é muito rápido. Então, basicamente foi isso. E 2 caras velocistas no ataque, entendeu? Pra jogar nessa metida de bola do Godoy. A leitura tática que eu fiz foi essa daí. Tentei anular os principais pontos do Ajax e procurar jogar nessa bola mais rápida do Godoy pros 2 atacantes aí. Me lembra muito o que você fez com o Jardim Brasil. Você gostou, né? Gostou, né? Falando em Jardim Brasil, mandar um abraço pro Anderson, meu parceiro, Marquinhos, treinador do Marcelo aqui, gente boa, os caras tudo parceiro. Quando eu falo que você é retranqueiro, você fica bravo comigo. Então a pergunta é, de novo você pegou um time bom pela frente, certo, um time de camisa, e outra vez você preferiu primeiro pensar no sistema defensivo do que tentar jogar de igual para igual, pressionando, jogando em cima do Ajax. Por que essa escolha? Porque, Lucas, acontece o seguinte, na sua visão foi um jogo, é um sistema defensivo. Eu já não penso assim. Eu discordo com você, por quê? Porque é clássico. Você pergunta pro Careca se ele vinha atacar meu time. Pergunta pra ele tá aqui do meu lado. Não. Lucas. É clássico. Lucas. Dá pra jogar aberto, não. Não dá pra jogar. Não é. Só chamar o garçom pra ficar servindo na mesa, não. Não é. O futebol. Claro. O futebol é assim, você não vai. Então, a leitura minha, Careca, foi o seguinte: o Pioneer começou os 20 primeiros minutos melhor.
Depois, o Ajax foi melhor no término do primeiro tempo e nos 15, até 15, 18, no máximo 20 do segundo tempo. Tanto é que o Fernando falou pra mim, falou, Juninho, nosso time dos 20 minutos em diante deu uma cansada. Aí o Pioneer foi melhor, mas não é que o Ajax teve aquela chance clara no seu chute do Fernando. Mentira, foi um chute fora da área só. O Fernando, é o que eu tô falando. E o Pioneer foi naquela bola que rebateu o menino com a cabeça na trave com 35 do segundo tempo. Então, é aquele jogo de meio campo. Mas, gente, é clássico, não é assim, não. Ninguém joga de igual para igual, não, cara. Você joga ali, estudando. E outra coisa, eu não então, gosto mas de é isso, mas é isso. Só um minuto, Lucas, eu não gosto de falar, porque senão os caras, Marcelo, acham que a gente tá arrumando desculpa. Mas lá na Copa da Paz, o jogo é diferente devido ao campo. Eu não gente, isso não é desculpa. Porque a Copa é lá, certo, Marcelo? A gente tem que jogar lá, cara. Exatamente, positivo. Não tem jeito. Agora, o Pocotó, o Fernando, acho que o Ed me falou assim, Juninho, isso aqui era um jogo pra um campo maior, cara. Positivo. Todo mundo falou, As pessoas porque falaram, aí é mais jogado, entendeu, Marcelo? Mas, Lucas, não é desculpa, hein, pelo amor de Deus. Não é desculpa, mas você tocou num ponto que é o que me irrita. Certo. Estudar o adversário. Passa estudando o adversário muito tempo. Muito tempo. É toda hora estudando, é toda hora respeitando. O tempo é toda menor hora também de jogo, né? O tempo é menor de jogo. Tudo bem, mas é toda hora esse negócio de ficar cauteloso, essa cautela que me irrita. Porque time bom. O time do Ajax é um time bom e o time do Pioneer é um time muito bom. Tem jogadores pra você pegar e você ir pra cima do adversário e você desenrolar o jogo. Você tem qualidade o suficiente pra você poder fazer isso. Então, o que me irrita é essa cautela excessiva o tempo todo. Vocês ficam cautelosos quase o jogo inteiro e o jogo não desenrola. Lucas, mas vai ser uma tendência. Nessa reta final de Copa da Paz, não espere resultados dilatados de nenhum dos 8 times. Não, mas eu não quero resultado dilatado, Marcelo. Eu quero um jogo em que as equipes se proponham a jogar um pouquinho mais. Porque quem tá do lado de fora, e eu já aprendi a não esperar isso dos jogos grandes. Eu já aprendi a não esperar isso. Mas pra quem tá de fora, você tem 2 finalizações em 70 minutos. 2 finalizações em 70 minutos é inadmissível. É um jogo horrível. 2 finalizações em 70 minutos. Ah, Lucas, mas não teve chutão. Ah, Lucas, mas eu falei, gente, o que me importa é jogada ofensiva. É jogada que faz diferença. Um time trocar 30 passes de um lado pro outro e outro time trocar 30 passes no outro num minuto não vai mudar em nada a minha vida, a vida de quem tá assistindo. O que a gente quer são jogadas mais agudas, mais em direção ao gol. E tem uma cautela excessiva. E aí eu não sei se é por causa dos investimentos, eu não sei se é por precaução, se todo mundo, já que o investimento é alto, vamos fazer o jogo de segurança pra gente não ser acusado disso ou daquilo e daquilo outro, eu não sei quais são os fatores. Mas os fatores é que os jogos grandes, e foi uma coisa que não aconteceu ontem no jogo Santa Cruz e Ajax, porque era um jogo de molecada e a molecada ia pra cima, e o Ajax tinha a bola, tudo mais que não conseguisse criar, mas ia dentro, tentava jogar porque não havia esse respeito, porque molecada é mais inconsequente, e foi um jogo muito mais agradável de ser assistido que o jogo que foi Pioneer e Ajax no sábado. Embora o Ajax pra mim tenha sido superior na maior parte do tempo. Porque não conseguiu, mas eu acho que tentou mais o gol do que a equipe do Pioneer. E é isso que me irrita nesses jogos grandes, essa cautela em excesso. É quase o tempo todo cautela. 3 volantes, marca, não toma o gol. E isso me incomoda. Mas mais do que sistemas táticos, a várzea, principalmente nós aqui que estamos todos os dias ligados à várzea, a gente depende muito também da transpiração do atleta. Você sempre espera algo mais. E você espera que aquele jogador, entendeu, faça alguma coisa diferente. Agora, cabe a quem tá dentro do campo resolver isso. Nós, de fora do campo, mais administramos recursos humanos do que jogamos. Sabe, você passa uma função e nem sempre ele consegue executar da forma como você pediu. Então, acho que essa cobrança que você tá fazendo das equipes, dos sistemas táticos, também deve ser feita dos atletas. Mas eu sempre falo isso pros atletas. O contanto que o Juninho sabe, não tem ninguém mais pra cornetar jogador do que eu aqui. Quando eles sentar aqui, você cobra deles. Cadê a transpiração? Cadê? É aqui direto, contanto que eu sou conhecido como, Juninho. Claro, nossa, o corneta. Eu sou corneteiro, eu falo mesmo, porque eles estão acostumados, é que assim, os que ganharam tudo são acostumados a não serem questionados porque ganharam tudo. Os que vêm do profissional pra cá não estão acostumados a serem cobrados porque vieram do profissional pra cá, eles têm qualidade. Eu não discuto qualidade de jogador.
tirando um ou outro caso que eu acho o jogador ruim, aí eu falo que o jogador é ruim, igual eu já falei aqui, são raros os casos que eu falo que jogador é ruim. O que me irrita é exatamente essa postura. Eu já falei deles, que jogador vem aqui, o jogador não gosta de ser cobrado. Eu falei aqui, o Marcelinho sentou aí e falou que a arbitragem não podia errar. Aí eu fui lá e questionei sobre os dois jogadores dele que chutaram o pênalti pra fora. Ele ficou receoso. Eu chego no jogador e falo que eles não funcionam. Então tem a cobrança em cima dos atletas. E os atletas estão começando a saber lidar com isso, porque eles não estão. Porque pra todo mundo estaria tudo bem. Vamos voltar atrás, o Resenha tem um ano e meio atrás, o jogo de Ajax e Pioneer não teria ninguém criticando. Não teria ninguém criticando. Os jogadores iam falar que foi um baita jogaço, igual eles estão falando hoje, e eu discordo de todo mundo. Ia ficar na memória, no dito popular, que foi um grande jogo pelo que o pessoal que estava dentro de campo falou, pelo que o pessoal viu, porque é Ajax e Pioneer, eu não acho. Eu acho que o jogo foi ruim. 2 finalizações em 70 minutos é inadmissível. Por mais que pode ter tido 300 passes certos, 300 dribles, tem que ter a finalização, tem que ter o momento de quase fazer o gol. E não teve, porque tem essa cautela excessiva dos dois lados. O Ajax teve menos, mas tem essa cautela que o Careca falou, você vai sair pra cima do Pioneer? Não vou. Mas qual que é o meu entendimento? Se eu tenho um time bom, igual tem o Ajax, eu tenho um time bom, igual tem o time do Pioneer, nós vamos pra cima. Nós vamos propor o jogo e nós vamos tentar envolver o adversário e vamos tentar ganhar na bola no tempo normal e vai pra cima. Que é um futebol que me agrada mais. Então, nem sempre dá pra fazer, claro, nem sempre dá pra fazer, ok. Mas o problema é que tá se tornando uma regra. Não tem exceção. Exatamente. Eu até entendo e compreendo às vezes, e respeito sua opinião, você tá entendendo? É que quando joga 2 times grandes assim, você tá entendendo? O respeito é tão mútuo. Só que pra quem tá assistindo, pra quem tá investindo, essas coisas, quer ver gol, quer a alegria do futebol. Eu entendo e respeito, entendeu? Só que às vezes, que nem no nosso caso, o caso do Ajax, eu não tenho um primeiro volante que joga comigo. Os dois são tudo segundo. Então, eu joguei em cima da estrutura que ele montou pra mim. Você tá entendendo, o Pioneer, o Júnior? Então, você pode ver que o nosso time saía um pouco mais. Os zagueiros deles são técnicos, a gente apertava um pouco mais. Você tá entendendo? Pra gente, só que o que aconteceu? Eles saíram menos. Então quem sofre menos aí? Porque hoje é muito mais fácil você destruir do que você criar. Você vê até no profissional. Então na várzea é muito difícil. Então o que a gente fazia? A gente tentava da melhor maneira possível passar pra eles, flutua um pouco pra cá, flutua pra lá. Teve um momento que nós observamos que eu tive que marcar individual o Godoy pra o Fernando sair um pouco mais na frente. Aí eu falei, Agostinho, tira o Godoy, aperta ele pro passe. O que o Godoy fez? Foi jogar um pouco mais pra trás, pra tentar empurrar eles lá. Ele foi inteligente, ele trocou com o Guilherme, né? Você tá entendendo? Por quê? Porque eu não tinha outra opção, eles estavam muito fechados. E eu não tenho o primeiro volante. Tanto é que o rapaz primeiro volante me apareceu ontem, sábado no primeiro jogo, que é inclusive um rapaz que joga no B lá. Porque eu sempre jogava sem segundo volante, sem primeiro volante. Então a gente abre, tem 2 laterais muito bons, que vai pra linha de fundo, mas mesmo assim a bola não tava entrando. Eles não teve espaço, você tá entendendo? Então o que a gente faz? A gente joga pau a pau, a gente usa a mesma estratégia? Não tem, às vezes não tem como falar. E eu respeito sua opinião, entendeu? Eu até entendo que nós criamos mais chance, assim, de criação de jogo, não de lance de gol. Pronto, eu até respeito, entendeu? E eu acho que a gente merecia ter uma chance melhor, um resultado até melhor, não tô aqui justificando nada, você tá entendendo? Mas do outro lado tava um monstro, cara. Do outro lado tá uma equipe respeitada. Então é muito difícil, você tá entendendo? E hoje a diretoria do Ajax dá uma liberdade pra gente trabalhar, pra gente convoca jogadores. O Edil que sempre tá trazendo jogadores pra gente, entendeu? Conversa comigo, a gente tem um relacionamento muito bom. Ah, mas aí do outro lado, é só jogadores fera. É muito difícil a gente fazer uma partida dessa. E eu ainda acho também que nem o Júnior falou, o tamanho do campo, claro que a Copa é lá, beleza, entendeu? Às vezes até atrapalha um pouco. Você tá entendendo? Então no esquema que eu jogo, na verdade, aquilo que eu falei pra vocês, às vezes você vem de um time pequeno, a estrutura é diferente, para garantir resultado. Hoje na Ajax eu não posso jogar dessa maneira. É um time grande, ele precisa de algo mais. Então, eu não vou falar que o tamanho do campo não fez tanta influência nesse que eu tô falando, nessa regra de cautela, porque eu fui até São Bernardo ver Corinthians Nacional e o campo era grande e foi a mesma coisa. Foi a mesma história, foi o mesmo jogo ruim, que finalizações e bolas no gol, no quadradinho, sem ir pra fora. A gente teve 2, que foi uma na trave do Baraúna e uma cabeçada do Jean, os 2 do Nacional, e o Corinthians o resto só ficou no quase, ficou por cima, ficou do lado. Então é uma regra desses jogadores que estão aí hoje de fazer um jogo com cautela.
Ô, Lucas, pegando a pauta sua e do Vai Careca... rapidinho, Ed, que vai acabar o programa. Já é Pegando 11h27. a pauta sua e do Careca aí, falando de respeito, isso e aquilo, a gente tem o maior respeito pelo Pioneer, porque é um time de tradição, isso e aquilo. Tanto que na reunião nossa, o pessoal tava falando pro Careca começar o jogo com 3 volantes. Por respeito. Eu, no particular, chamei o Careca e falei, Careca, eu acho o seguinte, se a gente colocar 3 volantes, a gente vai estar chamando o time dos caras pra cima, porque eu conheço o Juninho e sei do trabalho dele. Então vamos continuar do jeito que a gente tá. Foi o que a gente fez. Só que infelizmente não tivemos chance de gol. Mas perdemos pra um time bom e nos E pênaltis. só falar antes que vire polêmica, né? Que tudo que eu falo. Claro. Quando eu falo que não tem que ter respeito, eu tô falando dentro de campo, enquanto de jogar ofensivamente pra cima da outra equipe. Então por isso que eu não quis colocar 3 volantes, eu vou pra cima também. Então, porque senão o pessoal vai falar que não, que o Lucas tá falando que tem que desrespeitar outro time. Não, falando isso no âmbito geral pra ficar esclarecido. Que na verdade, Careca, Ed, Marcelo, o Pioneer joga com o Ivan, que é meia, joga com o Guilherme, que é meia, tava jogando com o Renato, que é meia, jogou o Godoy, que é meia. O problema todo, eu acho que o jogador tem que ocupar espaço. Só que, às vezes, o jogador é muito técnico, ele não tem a característica de marcar, entendeu, Marcelo? Então, às vezes, você tem que dar um passinho pra trás pra dar dois pra frente. Isso não quer dizer que se você tenha medo ou seja retranqueiro, não. Eu tô jogando a Copa do jeito que a Copa tá se apresentando pra mim. A todos. Entendeu, Marcelo? E eu não vou negar. Eu falo pro Sérgio, falo pro Ivan, eu tô falando pra vocês na rádio. Eu tenho muita dificuldade de jogar a Copa da Paz porque o meu estilo de jogo pro meu time é outro. É verdade. O meu é com meia, atacando, é ultrapassagem, é infiltração. E lá eu não consigo fazer isso. Eu não tô mentindo, eu tô falando aqui na rádio, Lucas. Eu tenho dificuldade pra jogar a Copa da Paz pelo meu estilo. Só isso. E mesmo quando teve na Bifarma aqui campos alternativos, o sistema ofensivo não funcionou tão bem como a gente já falou. Mas o time... Foi melhor, mas não foi... Ô, Lucas, mas tudo bem, mas ali eu vou pegar a semifinal contra o Jardim Brasil, que o Pioneer fez uma partida inesquecível. Não, foi, mas eu tô falando na temporada por inteiro. Entendi. Pessoal, 11h29, eu vou pedir desculpa pra vocês que não vai dar tempo de vocês se despedirem, tá? O programa acabou, não eu tenho nem 20 segundos. Reprise hoje, 7 horas da noite. Semana que vem a gente vai pegar mais 2 convidados pra falar das quartas de final da Copa da Paz. Boa sorte pra quem fica. Obrigado a todos pela presença. O Resenha FCS vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Você ouviu na Rádio Conectados Resenha FCS. Conectados com o melhor papo sobre o futebol de várzea. Apresentação Lucas Ribeiro. Resenha FCS. O melhor da música é